Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então na nossa construção da nossa página do administrativo do usuário, a gente na aula passada entendemos então, criamos um HTTP Service, perfeito, aqui ele, colocamos um evento, quando eu mandasse ele pegava o resultado, ele manda no início da aplicação, perfeito? Aqui. Quando ele cria este componente, esse vgroup, ele pega e dispara o HTTP Service para fazer o request dos dados no servidor. E aí eu recebo o resultado, que era um XML, porque eu coloquei o formato XML aqui. E aí eu fiz o seguinte, falei, ó, o XML list, que é a lista do XML, é o ponto usuário. Lembre-se que eu falei, sempre o objeto é o que está do nó. Então vamos bindar agora a nossa classe de usuários. Usuário. Aqui na nossa classe de usuário, eu posso fazer o seguinte. Eu vou criar ela. Eu vou pegar ela aqui, ó, usuário, e vou colocar as propriedades dele. E-mail. Perfeito. E imagem, que é uma string, tá? Nessa classe de usuário, então, a hora que eu criar ele, eu posso bindar ele. Então, eu vou fazer o seguinte, this quer dizer, da minha própria aplicação, o ID, ó, ele já pega aqui, ó, quando a hora que eu clicar, ele já pega o usuário, é igual a ID, this nome, perfeito? É igual a nome, certo? This e-mail é igual a e-mail, e assim eu vou criar a minha classe. E this image é igual a imagem, certo? Perfeito. Eu crio uma classe de usuário, eu vou bindá-la, perfeito? Agora com os valores para dentro da minha coleção, do meu array collection, que é o que vai bindar o nosso usuário, perfeito? Então vou fazer o seguinte, eu vou lá clicar no lista usuário e vou fazer o seguinte, vou criar uma nova classe aqui, uma nova função. Eu vou criar uma função privada, function, e vou, ainda não pode ser adicionar usuário, que é uma outra função. Então vou criar uma classe de usuário, e vou criar ela aqui, um vo, que é um new usuário, certo? E vou colocar os parâmetros ID. Esse daqui é um ID number. Eu coloco que ele é do tipo number, perfeito? Tá. Eu vou colocar aqui number, aí item ponto nome, depois item ponto e-mail, vírgula, item ponto image, e assim eu crio minha classe de usuário. Se eu dar um trace aqui, ele já vai pegar o cara, ó. Se eu pôr aqui nome, vamos ver o que vai acontecer. Vamos já testar. Eu vou dar um bugzinho lá, o carinha, ó, ele já veio para cá. Eu vou tirar o breakpoint daqui e vou dar um resume. Continuo. Agora ele carrega o XML, carregou o XML list, ó, tá vendo? Com os nossos usuários, carregou o item, que é um XML, e agora eu vou carregar a classe de usuário, e ele carregou a classe de usuário com o nosso e-mail, o nosso ID, a nossa imagem e o nosso nome. E, senha, faltou a senha, calma aí. Usuário, deixa eu ver como está a nossa classe de usuário aqui. Tá, eu vou pôr a senha aqui, senão aí complica, né? Vírgula senha, e vou pôr aqui this senha é igual a senha.
Perfeito? Perfeito. E vou vir para cá e colocar a senha aqui. Item.senha. E aqui vamos testar novamente. Legal. Vamos lá. Ele já veio no XML, vou dar um step over, vou entrar aqui e vou carregar. Ele já criou uma classe tipo model.valueObjects usuário. E essas são internas que ele cria aqui. E-mail, ID, senha e nome. Está criada a nossa classe de usuário. Se eu descer um breakpoint aqui, ó, step over, ele já deu ali. Né? Perfeito. Eu vou dar um stop aqui e vamos colocar em nosso array collection. Então eu crio aqui uma variável, eu preciso criar um array que vai bindar este cara. E eu vou escrever assim, usuário array. Usuário AR. Melhor. Eu vou falar que ele é de um tipo array, perfeito? E é um new array. E vou adicionar nele. Eu posso adicionar de duas formas. Eu poderia adicionar ele pelo ID, ou se não, dar um push nele. Perfeito? Vamos dar um push. Push é para mim adicionar um parâmetro dentro do array. Tá? Aí eu pego este usuário e jogo aqui. Perfeito? E aí eu dou um push dentro deste array e ele vai bindar este array com a classe de usuário. Tá? Vamos fazer isso. Vamos ver o que acontece aqui então. Eu vou tirar o breakpoint daqui e vou jogar já diretamente aqui, para a gente ver como ele vai ficar. Eu vou clicar lá na teste, vou dar um debug. Olha lá, ele já veio aqui. Ó. Eu vou, a variável aqui, ela está vaziazinha, não existe nada, mas se eu der um step over, ó, ele já carregou com o nosso usuário. Tá? Perfeito? Muito bem. Agora que eu estou carregando, eu vou carregar ela com todos os usuários, deve ter milhares de usuários. Se eu vier para cá, ó, um monte de usuário. Vou dar um stop e vou fazer o seguinte. Vamos colocar em nosso array collection, que é o data provider. Então, o data provider foi o que eu expliquei para vocês e vou explicar sempre para vocês ir guardando. O data provider funciona da seguinte forma. Ele é uma representação de dados que preenche os objetos, os componentes de list, data grid, de acordo com os valores. Perfeito? O list, vamos pegar então agora aqui o DG e vamos colocar no list o data provider. Qual que é o data provider que a gente vai usar para o mesmo? É um item do tipo bindable, porque a hora que ele for alterado, ele altera no componente. Perfeito? Se não for bindable, não vai alterar no componente. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr data provider, ó. Data provider, abre e fecha chaves, e vou colocar aqui o list, este cara. O data provider do data grid também vou colocar este cara. Perfeito? Legal. Muito bem. Eu coloquei nos dois. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá? Eu vou pegar aqui então. Eu estou criando um array que está sendo feito de usuários. Eu vou pegar aqui o nosso item e vou falar o seguinte. Eu vou tirar ele, não vou deixar como new e vou adicionar new lá, para ficar certinho. Aí eu faço o seguinte, quando ele terminar de bindar, eu pego o itens e falo que o itens é igual a um new array collection. O array collection ele precisa de uma raiz, que é um source. Ó. O source é este array que a gente vai colocar. Maia, qual que é a diferença do array collection para o array? O array collection ele funciona da seguinte forma. Eu consigo colocar eventos. Qualquer mudança de dados em algum item, eu consigo criar um evento para me dar uma notificação. O array não. E ele também tem outros recursos de search, filter, que a gente vai usar. Tá? Cursor, isso é bem legal. E aqui, então, a gente vai bindar o nosso componente. Vamos ver se vai funcionar? Eu vou clicar na teste.
Vou clicar no bugzinho e ele entrou. Ele entrou no usuário, ele vai bindar os usuários, eu vou sair, vou pôr o breakpoint aqui, na itens, e vou dar um resumo. Aí ele vai entrar aqui, ó. Veja que o array, de usuário, ele ficou todo preenchido com a classe de usuário, ó. Deve ter bastante, né? 70, opa, bastante gente, 94. E a gente vai pegar a itens, certo? A variável itens, e vamos ver o que vai acontecer nela. Aí eu vou bindar ela. Ela vai, ora, a itens recebeu todos os valores. Vamos ver como ela ficou. Deixa eu ver onde que ela está. Ah, Maia, mas a itens não está aparecendo aqui. Ah, então ela está aqui dentro. Ela é da própria aplicação. Eu vou pegar ela aqui, ó. Vou descer até a itens aqui. Um array collection. A hora que eu abrir ela, ela está preenchida de usuário, da classe usuário, com as internas e com as públicas. Perfeito? Legal, né? Perfeito. Mas eu vou dar um resumo e vamos ver se ele bindou o nosso grid. Bindou o nosso grid. Olha que legal. Legal. E o tile? E bindou o nosso tile. Perfeito? Agora tem uma classe de usuário dentro de uma coleção. Perfeito? Legal. Eu agradeço a todos e até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai começar a manipular esse array, a gente vai modificar ele e depois a gente vai gravar este array no cliente por enquanto. Não vamos trabalhar com o servidor. Vamos fazer a aplicação rodar no cliente. Depois a gente muda esses métodos para o servidor. Legal, né? Qualquer dúvida posta lá no fórum, tá? Agradeço a todos e até a próxima.